El niño dejó de respirar a las 8:47 p.m. Nadie lo notó, ni el cardiólogo que estaba a 1 metro de distancia, ni el padre multimillonario firmando papeles en recepción, ni las enfermeras que pasaban deslizándose con sus portapapeles y practicando la eficiencia. Pero Marcus Webb sí lo notó, siempre lo notaba. La diferencia entre respirar y no respirar era toda su vida ahora, ¿no? Esa pequeña frontera entre la vida y la muerte. Marcus estaba fregando el ala cardíaca pediátrica del Centro Médico Westmore cuando lo oyó. O mejor dicho, cuando no lo oyó. La ausencia de sonido. Un niño de 10 años llamado Gabriel, sentado solo en la sala de espera, con los hombros hundidos contra la pared, el pecho perfectamente inmóvil bajo una camiseta de Spider-Man. Marcus había fregado esa sala de espera 47 veces esa noche. Había visto a Gabriel allí desde las 6 p.m., pálido, cansado. El tipo de cansancio que no viene de jugar videojuegos hasta demasiado tarde. El tipo de cansancio que viene de sobrevivir. Marcus dejó su fregona. Las luces fluorescentes tarareaban su interminable canción metálica. Sus botas chirriaron levemente contra el azulejo pulido mientras se acercaba al niño, sin prisas, sin alarmas, simplemente moviéndose como había aprendido 7 años atrás, cuando su hija, Nia, aprendió a vivir con medio corazón. «Hola, amigo», dijo Marcus en voz baja, arrodillándose. «¿Estás bien?» Los ojos de Gabriel se abrieron lentamente, confundidos, vidriosos. Sus labios tenían un ligero tinte azul. Marcus no pensó, simplemente lo supo. Presionó suavemente los dedos contra el cuello de Gabriel, contando los segundos. 60 latidos por minuto. Demasiado lento para un niño. Su mano se movió hacia el pecho del niño. El latido seguía ahí, pero revoloteando. No era el ritmo constante que debería ser, más como un pájaro atrapado tras un cristal, presa del pánico, perdiendo fuerza. «Gabriel», dijo Marcus, con la voz tranquila como solo un hombre que ha oído detenerse el corazón de su hija puede estar tranquilo. «Necesito que me escuches. ¿Puedes respirar hondo por mí?» Gabriel lo intentó. Su pecho apenas se movía. Marcus ya estaba gritando, su voz cortando el bullicio del hospital como una cuchilla. «¡Enfermera! Necesito una enfermera en la sala de espera pediátrica. Ahora». Apareció una mujer con uniforme, luego otra. «¿Cuál es el problema?», preguntó la primera, irritada por la interrupción de un conserje. Los conserjes no gritaban los problemas. Los conserjes limpiaban después de los problemas. «Tiene la frecuencia cardíaca muy baja», dijo Marcus, cada palabra precisa. «Probable bloqueo cardíaco completo. Necesita al cardiólogo. Ahora mismo». Por una fracción de segundo, nadie se movió. Entonces, algo en la voz de Marcus, algo en la absoluta certeza de ello, los hizo moverse. En 90 segundos, el doctor Richard Castillo, jefe de cardiología pediátrica, estaba arrodillado junto a Gabriel. En 3 minutos, un electrocardiógrafo zumbaba. En 5 minutos, se confirmó el diagnóstico. Bloqueo cardíaco completo. Las señales eléctricas que le indicaban al corazón de Gabriel que latiera simplemente habían dejado de transmitirse. Si Marcus hubiera esperado un minuto más, si hubiera terminado de fregar, fichado y conducido a casa con Nia, Gabriel habría perdido el conocimiento. Su corazón se habría parado por completo. El niño habría muerto en una sala de espera mientras las enfermeras archivaban papeles a 6 metros de distancia. El doctor Castillo miró a Marcus con una expresión que oscilaba entre el escepticismo y algo cercano al asombro. «¿Cómo lo supo?», preguntó. Marcus no respondió. Recogió su fregona y volvió a trabajar, con las manos firmes, el corazón cargando con su familiar y viejo peso. Algunas preguntas no necesitan respuesta. Hay quienes simplemente ven lo que otros pasan por alto. Y a veces, eso es todo. El hombre detrás de la fregona. Marcus Webb no se suponía que fuera conserje en el Centro Médico Westmore. Se suponía que era cardiólogo intervencionista. Se suponía que ganaría millones, publicaría en revistas prestigiosas, daría clases a estudiantes de medicina que se aferraban a cada palabra suya sobre los misterios del corazón humano.
Iba por buen camino para todo. Estudiaba premedicina en la Universidad Howard, beca de cardiología en Johns Hopkins. El futuro estaba escrito con tinta dorada. Entonces, Nia nació con un corazón que no funcionaba bien. Tenía 32 años el día en que un neonatólogo se sentó frente a él y a su esposa, Diane, y usó palabras como síndrome del corazón izquierdo hipoplásico, reparación compleja y supervivencia incierta. Marcus, que había leído miles de artículos sobre defectos cardíacos, que había estudiado ecografías, electrocardiogramas y técnicas quirúrgicas, comprendió de repente que saberlo todo sobre el corazón como máquina no decía nada sobre lo que se sentía al sostener a tu hija y preguntarse si llegaría a cumplir su primer año. Diane se fue cuando Nia tenía 14 meses. No porque no quisiera a la bebé, sino porque el peso, los hospitales, los procedimientos, el terror constante, era demasiado para ambos. Necesitaba una vida que no girara en torno a los niveles de saturación de oxígeno y la fracción de eyección. Marcus no podía culparla. Tampoco podía abandonar a Nia, así que abandonó su beca. Encontró trabajo como técnico cardíaco en Westmore. Buen sueldo, horario flexible, prestaciones decentes. Lo suficiente para cubrir los medicamentos de Nia, sus cirugías y las visitas al especialista. Lo suficiente para estar presente cuando volviera del hospital. Lo suficiente para desvelarse por las noches viendo cómo su pecho subía y bajaba, contando las respiraciones, atento a cualquier salto que indicara que algo andaba mal. 7 años después, su hija tenía 12 años. Aún conservaba su mitad de corazón. Siempre conservaría su mitad de corazón. Pero estaba viva. Era inteligente, divertida y valiente, de una forma que le hizo entender a Marcus lo que significaba realmente la valentía. Y era conserje. El hospital donde trabajaba tenía exactamente 877 empleados. Marcus sabía cuántos porque los había contado una vez, leyendo el directorio del sótano. De esos 847, él era invisible para la mayoría. Era el hombre que vaciaba los cubos de basura, fregaba los suelos y se aseguraba de que los baños estuvieran impecables. Los médicos lo ignoraban. Los administradores no le hacían caso. Otros miembros del personal del hospital a veces pasaban por encima de sus carteles de suelo mojado en lugar de rodearlos. A Marcus no le importaba. La invisibilidad tenía sus ventajas. Significaba que podía notar cosas. Significaba que podía observar a pacientes demasiado pálidos o demasiado asustados. Significaba que podía escuchar conversaciones que no debía oír. Padres preocupados, enfermeras abrumadas, médicos que hacían diagnósticos casuales de los que luego se arrepentirían. Ser invisible significaba poder ver. Eran las 6:45 p.m. de un martes cuando Richard Ashford entró en el Centro Médico Westmore. El nombre no le decía nada a Marcus entonces. Solo más tarde, después de todo, se enteraría de que Ashford era el fundador de Ashford Capital Management, un hombre que controlaba carteras de inversión por valor de 847 mil millones de dólares, casi la misma cantidad de dólares que empleados había en este hospital. Ashford había pasado los últimos 15 años enriqueciéndose a sí mismo y a su hijo, Gabriel, cada vez más solo. Gabriel Ashford tenía 10 años y recientemente le habían diagnosticado una arritmia que a nadie parecía preocuparle especialmente. Arritmia, había dicho el primer cardiólogo. Probablemente nada. Los niños se les pasan estas cosas con la edad. El padre de Gabriel, ocupado cerrando un trato en Singapur por videoconferencia, asintió distraídamente y programó una cita de seguimiento para dentro de 6 meses. El problema era que Gabriel no lo había superado. En cambio, algo se movía lentamente en su corazón, algo que requería atención, algo que la cita informal iba a pasar por alto. Richard Ashford consultó su teléfono 17 veces en la sala de espera. Atendió exactamente 3 llamadas de negocios. No miró ni una sola vez a su hijo. Gabriel estaba sentado con la cara pegada al frío cristal de la ventana, observando cómo las luces de la ciudad parpadeaban al anochecer. Parecía pequeño, parecía cansado, parecía acostumbrado a estar solo en habitaciones llenas de gente,
Marcus reconoció esa mirada. La veía cada vez que miraba a Nia últimamente, esa expresión de un niño que aprende que la indiferencia del mundo es total y completa, y no un reflejo de ellos, sino la naturaleza básica de cómo funcionan las cosas. Una vez que veías esa mirada en los ojos de un niño, no podías dejar de verla. Y una vez que no podías dejar de verlo, tenías que hacer algo al respecto. A las 8:47 p.m., Gabriel dejó de respirar. No del todo. Su cuerpo continuó moviéndose, existiendo, procesando el aire que entraba y salía. Pero la electricidad que le decía a su corazón que latiera se saltó un ciclo, luego otro, luego otro. La mente consciente del niño no registró lo que estaba sucediendo. Su cuerpo simplemente comenzó a apagarse, un sistema fallando, las alarmas no sonando porque nadie le prestaba la atención. Marcus estaba trapeando cerca, siempre cerca. Eso es lo que hacía un conserje, siempre presente, siempre desapercibido, siempre en posición. Vio el momento exacto en que la conciencia de Gabriel parpadeó, los ojos perdiendo el foco, la cabeza ladeándose ligeramente, el cuerpo preparándose para la pérdida de conciencia que precede al paro cardíaco en los niños. Marcus se movió. No se movió como un conserje. Se movió como un hombre que había estudiado el cuerpo humano durante 8 años. Como un hombre que había sostenido a su hija durante 3 cirugías a corazón abierto. Como un hombre que sabía exactamente cuál era la distancia entre un latido y una tragedia. Sus dedos encontraron el cuello de Gabriel con precisión. Pulso carotídeo, 60 latidos por minuto. Bradicardía severa. Su otra mano se movió hacia el pecho del niño, sintiendo el aleteo bajo las costillas. Una arritmia que se había agravado. Algo que ponía en peligro su vida. Algo que requería intervención inmediata. «¡Enfermera!», gritó Marcus, y había algo en su voz que hizo que todos los que estaban cerca reaccionaran como si hubieran oído una alarma de incendios. Sala de espera pediátrica. Emergencia cardíaca. En 4 minutos, Dr. Caín Marcielos Castillo conectó un electrocardiógrafo al pecho de Gabriel. En 6 minutos se confirmó el diagnóstico. Bloqueo cardíaco completo. El sistema eléctrico del corazón del niño simplemente había dejado de funcionar. En un hospital lleno de cardiólogos, técnicos cardíacos y sofisticados equipos de monitorización, solo un conserje podía darse cuenta de que un niño se estaba muriendo. «¿Cómo lo supo?», preguntó el doctor Castillo, con genuina admiración en su voz. Su padre ni siquiera se dio cuenta. Las enfermeras no lo notaron. Lo habría mandado a casa si no hubieras. «Tienes que prestar atención», dijo Marcus simplemente. Volvía a sostener la fregona. El momento de la intervención ya había quedado atrás. La mayoría de la gente no lo hace. Richard Ashford apareció en la puerta de la UCI con el teléfono pegado a la oreja. Observó la escena, su hijo conectado a monitores, los médicos consultando en voz baja, una crisis cardíaca que se había evitado en segundos, y el teléfono se le cayó de la mano. «¿Qué ha pasado?», preguntó. «¿Qué le pasa?». «El corazón de su hijo dejó de conducir señales eléctricas», explicó el doctor Castillo. «Si no lo hubieran ingresado inmediatamente, habría sufrido un paro cardíaco total. Habría muerto. Tendremos que implantarle un marcapasos, pero se pondrá bien». El rostro de Richard Ashford palideció. Miró a su hijo. Lo miró de verdad, por lo que podría haber sido la primera vez en meses. Y algo en su interior se quebró. Miró a Marcus, ese hombre con uniforme de hospital, ese don nadie que acababa de salvarle la vida a su hijo. «Gracias», dijo, y las palabras le parecieron inadecuadas incluso al pronunciarlas. Marcus asintió y volvió a fregar. Pero Richard Ashford no se fue. Observó al conserje limpiar los pisos de la UCI, lo vio moverse con la eficiencia que le daban años de los mismos movimientos. Hizo preguntas. Una enfermera finalmente las respondió. «Marcus Webb», dijo, «lleva aquí 7 años. De hecho, es el mejor empleado que tenemos. Capacita a todos los nuevos empleados en el mantenimiento adecuado de los pisos. Trabaja el técnico cardíaco a veces cuando tenemos poco personal. Nadie sabe más sobre esta ala que él». «¿Por qué no es médico?», preguntó Richard Ashford.
La enfermera se encogió de hombros. La vida, supongo. Tiene una hija. Complicaciones médicas. Decidió cuidarla en lugar de dedicarse a su carrera. Hay gente así. Elige el amor por encima de la ambición. Richard Ashford permaneció allí, bajo la luz fluorescente, observando a Marcus trabajar, y sintió que algo cambiaba en su comprensión de lo que importaba. Su imperio de dinero, poder y logros se había construido, asumiendo que estas cosas eran la medida definitiva de un hombre. Había pasado 15 años demostrándose a un mundo al que no le importaba, y en el proceso se había olvidado de demostrarle nada a la única persona que realmente lo necesitaba. Su hijo estaba vivo porque un conserje le había prestado atención. Un conserje que lo había dejado todo por su hija. Un conserje que tenía más sabiduría en su dedo meñique que la que Richard Ashford había acumulado en toda su vida. El ajuste de cuentas. Gabriel Ashford pasó 3 días en la UCI. La cirugía del marcapasos salió bien. El doctor Castillo dijo que era uno de los procedimientos más sencillos que había realizado en todo el año, lo que significaba que la cirugía en sí era rutinaria y que el peligro dependía completamente de si detectaban el problema a tiempo. Lo detectaron, gracias a Marcus. O menino parou de respirar às 20h47. Ninguém percebeu. Nem o cardiologista a um palmo de distância, nem o pai bilionário assinando papéis na recepção, nem as enfermeiras passando com pranchetas, priorizando a eficiência. Mas Marcus Webb percebeu. Ele sempre percebia. A diferença entre respirar e não respirar. Era toda a sua vida agora, não era? Aquela tênue fronteira entre a vida e a morte. Marcus estava esfregando a ala de cardiologia pediátrica do Centro Médico Westmore quando ouviu. Ou melhor, quando não ouviu. A ausência de som. Um menino de 10 anos chamado Gabriel, sentado sozinho na sala de espera, ombros caídos contra a parede, peito perfeitamente imóvel, sob uma camiseta do Homem-Aranha. Marcus havia esfregado aquela sala de espera 47 vezes naquela noite. Ele vira Gabriel lá desde as 18h, pálido, cansado. O tipo de cansaço que não vem de jogar videogame até tarde. O tipo de exaustão que vem de sobreviver. Marcus largou o esfregão. As luzes fluorescentes zumbiam sua canção metálica interminável. Suas botas rangiam suavemente contra o piso polido enquanto ele se aproximava do menino. Sem pressa, sem alarmes, apenas se movendo da maneira que aprendera 7 anos atrás, quando sua filha, Nia, aprendeu a viver com metade do coração. "Ei, amigão", disse Marcus baixinho, ajoelhando-se. "Você está bem?" Os olhos de Gabriel se abriram lentamente, confusos, vidrados. Seus lábios tinham um leve tom azulado. Marcus não pensou, ele simplesmente sabia. Pressionou delicadamente os dedos contra o pescoço de Gabriel, contando os segundos. 60 batidas por minuto. Muito lento para uma criança. Sua mão se moveu para o peito do menino. O batimento cardíaco ainda estava lá, mas oscilando. Não era o ritmo constante que deveria ser. Mais como um pássaro preso atrás de um vidro, em pânico, perdendo as forças. "Gabriel", disse Marcus, sua voz tão calma quanto apenas um homem que ouviu o coração da filha parar pode ser. "Preciso que você me ouça. Você pode respirar fundo algumas vezes?" Gabriel tentou. Seu peito mal se moveu. Marcus já gritava, sua voz cortando o ruído do hospital como uma faca. "Enfermeira! Preciso de uma enfermeira na sala de espera pediátrica. Agora!" Uma mulher de uniforme apareceu, depois outra. "Qual o problema?" perguntou a primeira, irritada com a interrupção de uma faxineira. Faxineiras não gritavam problemas. Faxineiras limpavam depois dos problemas. "A frequência cardíaca dela está muito baixa", disse Marcus. Cada palavra precisa. Provavelmente bloqueio cardíaco total. "Ela precisa do cardiologista. Agora mesmo." Por uma fração de segundo, ninguém se mexeu. Então, algo na voz de Marcus, algo na certeza absoluta dela, os fez se mexer. Em 90 segundos, o Dr. Richard Castillo, chefe de cardiologia pediátrica, estava ajoelhado ao lado de Gabriel. Em 3 minutos, um eletrocardiógrafo estava zumbindo. Em 5 minutos, o diagnóstico foi confirmado. Bloqueio cardíaco total. Os sinais elétricos que diziam ao coração de Gabriel para bater simplesmente pararam de ser transmitidos. Se Marcus tivesse esperado mais um minuto,
Se tivesse terminado de esfregar o chão, registrado o ponto e dirigido para casa com Nia, Gabriel teria perdido a consciência. Seu coração teria parado completamente. O menino teria morrido em uma sala de espera enquanto enfermeiras preenchiam formulários a 6 metros de distância. O Dr. Castillo olhou para Marcos com uma expressão que oscilava entre o ceticismo e algo próximo ao espanto. Como você sabia? Perguntou. Marcos não respondeu. Pegou o esfregão e voltou ao trabalho, as mãos firmes, o coração carregando o peso familiar de sempre. Algumas perguntas não precisam de respostas. Há aqueles que simplesmente veem o que os outros não veem, e às vezes é só isso que basta. O homem por trás do esfregão. Marcus Webb não deveria ser um zelador no Centro Médico Westmore. Ele deveria ser um cardiologista intervencionista. Deveria ganhar milhões, publicar em revistas prestigiosas e ensinar estudantes de medicina que absorviam cada palavra sua sobre os mistérios do coração humano. Ele estava no caminho certo para tudo. Pré-medicina na Universidade Howard. Residência em cardiologia no Johns Hopkins. O futuro parecia perfeito. Então, Nia nasceu com um coração que não funcionava corretamente. Ele tinha 32 anos quando um neonatologista sentou-se à sua frente e à de sua esposa, Diane, e usou termos como síndrome da hipoplasia do ventrículo esquerdo, reparo complexo e sobrevida incerta. Marcos, que havia lido milhares de artigos sobre cardiopatias congênitas, estudado ultrassonografias, eletrocardiogramas e técnicas cirúrgicas, de repente entendeu que saber tudo sobre o coração como uma máquina não dizia nada sobre a sensação de segurar sua filha nos braços e se perguntar se ela viveria para ver seu primeiro aniversário. Diane foi embora quando Nia tinha 14 meses. Não porque não amasse a bebê, mas o fardo, os hospitais, os procedimentos, o terror constante, era demais para os dois. Ela precisava de uma vida que não girasse em torno dos níveis de saturação de oxigênio e da fração de ejeção. Marcos não podia culpá-la, nem podia abandonar Nia. Então ele desistiu da residência. Encontrou um emprego como técnico cardíaco no Westmore. Bom salário, horário flexível, benefícios decentes, suficiente para cobrir os medicamentos de Nia, suas cirurgias e consultas com especialistas. Suficiente para estar presente quando ela voltasse para a casa do hospital. Suficiente para ficar acordado à noite observando seu peito subir e descer, contando suas respirações atento a qualquer sobressalto que pudesse indicar que algo estava errado. 7 anos depois, sua filha tinha 12 anos. Ela ainda tinha metade do coração. Ela sempre teria metade do coração. Mas ela estava viva. Ela era inteligente, engraçada e corajosa, de uma forma que fez Marcos entender o que a verdadeira coragem realmente significava. E ela era zeladora. O hospital onde ele trabalhava tinha exatamente 847 funcionários. Marcos sabia quantos eram porque os havia contado uma vez, lendo a lista telefônica no subsolo. Desses 847, ele era invisível para a maioria. Ele era o homem que esvaziava as lixeiras, esfregava os pisos e garantia que os banheiros estivessem impecáveis. Os médicos o ignoravam. Os administradores não lhe davam atenção. Outros funcionários do hospital, às vezes, passavam por cima de suas placas de piso molhado, em vez de contorná-las. Marcos não se importava. A invisibilidade tinha suas vantagens. Significava que ele podia perceber coisas. Significava que ele podia observar pacientes que estavam pálidos demais ou assustados demais. Significava que ele podia ouvir conversas que não deveria. Pais preocupados, enfermeiras sobrecarregadas, médicos fazendo diagnósticos casuais dos quais se arrependeriam mais tarde. Ser invisível significava poder ver. Eram 18h45 de uma terça-feira quando Richard Ashford entrou no Centro Médico Westmore. O nome não significava nada para Marcos naquele momento. Só mais tarde, afinal, ele descobriria que Ashford era o fundador da Ashford Capital Management, um homem que controlava carteiras de investimentos no valor de 847 bilhões, quase a mesma quantia em dólares que o número de funcionários daquele hospital. Ashford havia passado os últimos 15 anos enriquecendo a si mesmo e ao seu filho, Gabriel, cada vez mais sozinho. Gabriel Ashford tinha 10 anos e havia sido diagnosticado recentemente
com uma arritmia que não parecia preocupar ninguém. Arritmia, disse o primeiro cardiologista. Provavelmente nada. Crianças superam essas coisas. O pai de Gabriel, ocupado fechando um negócio em Singapura por videoconferência, assentiu distraidamente e agendou uma consulta de retorno para daqui a 6 meses. O problema era que Gabriel não havia superado aquilo. Em vez disso, algo se mexia lentamente em seu coração. Algo que exigia atenção. Algo que a consulta informal iria ignorar. Richard Ashford checou o celular 17 vezes na sala de espera. Atendeu exatamente 3 ligações de negócios. Não olhou para o filho uma única vez. Gabriel estava sentado com o rosto pressionado contra o vidro frio da janela, observando as luzes da cidade cintilarem no crepúsculo. Parecia pequeno, parecia cansado, parecia acostumado a ficar sozinho em salas lotadas. Marcos reconheceu aquele olhar. Ele o via toda vez que olhava para Nia ultimamente. Aquela expressão de uma criança aprendendo que a indiferença do mundo é total e completa. Não um reflexo dela, mas a natureza básica de como as coisas funcionam. Uma vez que você via aquele olhar nos olhos de uma criança, não conseguia mais ignorá-lo. E uma vez que você não conseguia mais ignorá-lo, você tinha que fazer algo a respeito. Às 20h47, Gabriel parou de respirar. Não completamente. Seu corpo continuava a se mover, a existir, a processar o ar que entrava e saía. Mas a eletricidade que ditava o ritmo do seu coração falhou em um ciclo. Depois em outro, depois em outro. A mente consciente do menino não registrou o que estava acontecendo. Seu corpo simplesmente começou a desligar. Um sistema falhando, os alarmes não soando porque ninguém estava prestando atenção. Marcos estava limpando o chão por perto. Sempre por perto era o que um zelador fazia. Sempre presente, sempre despercebido, sempre em posição. Ele viu o exato momento em que a consciência de Gabriel oscilou. Seus olhos perdendo o foco. Sua cabeça inclinando-se levemente. Seu corpo se preparando para a perda de consciência que precede a parada cardíaca em crianças. Marcos se moveu. Ele não se moveu como um zelador. Ele se moveu como um homem que estudou o corpo humano por 8 anos. Como um homem que acompanhou sua filha em 3 cirurgias de coração aberto. Como um homem que sabia exatamente o quanto um batimento cardíaco poderia levar de uma tragédia a outra. Seus dedos encontraram o pescoço de Gabriel com precisão. Pulso carotídeo. 60 batimentos por minuto. Bradicardia grave. Sua outra mão deslizou para o peito do menino, sentindo a palpitação sob suas costelas. Uma arritmia que havia piorado. Algo que ameaçava sua vida. Algo que exigia intervenção imediata. "Enfermeira!" gritou Marcos. E havia algo em sua voz que fez todos ao redor reagirem como se tivessem ouvido um alarme de incêndio. Sala de espera pediátrica. Emergência cardíaca. Em 4 minutos, o Dr. Castillo já tinha um eletrocardiógrafo conectado ao peito de Gabriel. Em 6 minutos, o diagnóstico foi confirmado. Bloqueio cardíaco total. O sistema elétrico do coração do menino simplesmente parou de funcionar. Em um hospital repleto de cardiologistas, técnicos cardíacos e equipamentos de monitoramento sofisticados, apenas um zelador poderia dizer que uma criança estava morrendo. "Como você sabia?" perguntou o Dr. Castillo com genuína admiração na voz. O pai dele nem percebeu. As enfermeiras também não. "Eu o teria mandado para casa se você não tivesse." "Você precisa prestar atenção", disse Marcos simplesmente. Ele estava segurando o esfregão novamente. O momento da intervenção havia passado. A maioria das pessoas não presta. Richard Ashford apareceu na porta da UTI com o telefone pressionado contra a orelha. Ele observou a cena, seu filho conectado a monitores, médicos consultando em voz baixa, um ataque cardíaco evitado em segundos, e então o telefone escorregou de sua mão. "O que aconteceu?" perguntou. "O que há de errado com ele?" "O coração do seu filho parou de conduzir sinais elétricos", explicou o Dr. Castillo. "Se ele não tivesse sido internado imediatamente, teria sofrido uma parada cardíaca completa. Ele teria morrido. Teremos que implantar um marca-passo, mas ele ficará bem." O rosto de Richard Ashford empalideceu. Ele olhou para o filho, olhou para ele de verdade, talvez pela primeira vez em meses. E algo dentro dele se quebrou. Olhou para Marcos, o homem de uniforme médico, o desconhecido que acabara de salvar a vida do seu filho. "Obrigado",
disse ele, as palavras parecendo insuficientes, mesmo enquanto as pronunciava. Marcus assentiu e voltou a lavar a louça. Mas Richard Ashford não foi embora. Observou o zelador limpar os andares da UTI, viu-o se mover com a eficiência que vinha de anos fazendo os mesmos movimentos. Fez perguntas. Uma enfermeira finalmente respondeu. Marcus Webb, disse ela. Ele está aqui há 7 anos. Aliás, ele é o melhor funcionário que temos. Ele treina todos os novos funcionários na manutenção adequada dos andares. O técnico cardíaco às vezes trabalha quando estamos com falta de pessoal. Ninguém conhece esta ala melhor do que ele. Por que ele não é médico? Perguntou Richard Ashford. A enfermeira deu de ombros. A vida, eu acho. Ele tem uma filha. Complicações médicas. Ele escolheu cuidar dela em vez de seguir a carreira. Existem pessoas assim, que escolhem o amor em vez da ambição. Richard Ashford ficou ali parado, sob a luz fluorescente, observando Marcus trabalhar, e sentiu algo mudar em sua compreensão do que importava. Seu império de dinheiro, poder e conquistas fora construído sobre a premissa de que essas coisas eram a medida definitiva de um homem. Ele passou 15 anos provando seu valor para um mundo que não se importava, e nesse processo esqueceu-se de provar qualquer coisa para a única pessoa que realmente precisava dele. Seu filho estava vivo porque um zelador lhe dera atenção. Um zelador que abdicou de tudo por sua filha. Um zelador que tinha mais sabedoria no dedo mindinho do que Richard Ashford acumulara em toda a sua vida. O Recall Gabriel Ashford passou 3 dias na UTI. A cirurgia do marca-passo correu bem. O Dr. Castillo disse que foi um dos procedimentos mais simples que realizou em todo o ano, o que significava que a cirurgia em si era rotineira e o perigo dependia inteiramente de detectarem o problema precocemente. Detectaram, graças a Marcus. Richard Ashford raramente se separava do filho. Cancelava todas as reuniões, todas as ligações, todos os negócios. Sentava-se ao lado da cama de Gabriel, segurava sua mão e sussurrava desculpas que um menino de 10 anos sedado não conseguia ouvir. Prometia a si mesmo quem se tornaria, quais seriam suas prioridades, como as coisas seriam diferentes. Na manhã em que Gabriel recebeu alta, Richard Ashford encontrou Marcus na sala de descanso do porão, comendo um sanduíche de uma marmita que havia trazido de casa. Quero te ajudar, disse Richard sem rodeios. Marcus olhou para cima, confuso. Me ajudar com o quê? Com tudo. Sua filha, os cuidados médicos dela, a educação dela. O que ela precisar? O que você precisar? Eu tenho recursos e quero... Não, disse Marcus. Richard Ashford não estava acostumado com a palavra não. Como assim? Eu disse não, repetiu Marcus, largando o sanduíche. Agradeço a intenção, mas não preciso do seu dinheiro. Meu filho está vivo graças a você. Estou tentando expressar minha gratidão. Então não tente me subornar, disse Marcus. Sua voz não era raivosa, apenas clara. O que aconteceu não teve a ver com dinheiro. Teve a ver com prestar atenção, com se importar o suficiente para perceber quando algo está errado. Essas coisas não se compram. Richard sentou-se mesmo assim, embora não tivesse sido convidado. Posso te perguntar uma coisa? Por que você abandonou a medicina? Eu não abandonei, disse Marcus. Eu me desviei do caminho. Eu ia ser cardiologista. Ter meu nome nos papéis. Ensinar estudantes de medicina que não estavam realmente interessados em aprender, apenas interessados nas credenciais. Mas então minha filha nasceu e eu percebi algo. Todo o conhecimento do mundo não importa se você não está presente. Se você não está presente quando alguém precisa de você. Então você esfregou o chão. Assim eu me certifiquei de que minha filha não crescesse tão solitária quanto seu filho, disse Marcus. Ele não estava sendo cruel. Ele estava apenas sendo honesto. Eu estava lá durante as cirurgias dela. Eu estava lá quando ela voltou para casa. Eu estava lá naquela noite em que o novo coração dela, o meio coração dela, a assustou. Isso importava mais do que qualquer conquista. Richard Ashford ficou em silêncio por um longo tempo. Eu não sei como fazer isso, disse ele finalmente. Sabe sim, respondeu Marcus. Você só precisa escolher. A transformação. O que aconteceu a seguir não foi dramático como a maioria das transformações de Hollywood. Richard Ashford não teve uma epifania repentina que mudou tudo da noite para o dia. Em vez disso, ele tomou uma série de pequenas decisões. Ele se afastou das operações diárias de sua empresa. Contratou uma CEO para administrar a Ashford Capital Management.
Uma mulher que, segundo todos os relatos, era melhor nisso do que ele. Ele disse ao conselho de administração que tiraria uma licença. Por quanto tempo? Perguntaram eles em pânico. Indefinidamente, respondeu ele, até eu descobrir o que realmente importa. Ele começou a passar tempo com Gabriel. Tempo de verdade, não tempo agendado entre reuniões. Eles foram ao cinema. Eles jogaram xadrez. Conversaram sobre as coisas que importavam para um menino de 10 anos e as coisas que importavam para um pai que estava aprendendo a estar presente. Richard contou a Gabriel sobre Marcos, sobre como um zelador do hospital havia notado o que todos os outros não perceberam. Gabriel perguntou se podia conhecer Marcos. Então, Richard providenciou um encontro. Ele foi a Westmore uma noite e esperou Marcos começar seu turno. Depois levou Gabriel, ainda se recuperando, ainda se adaptando ao seu novo marca-passo, mas vivo, para a ala de cardiologia pediátrica. Marcos estava lavando as mãos perto do posto de enfermagem quando os viu se aproximando. Meu filho queria agradecer a vocês, disse Richard simplesmente. Diretamente, não por minha intermédio. Gabriel deu um passo à frente, ainda se movendo com certa cautela, tocando ocasionalmente o local onde o marca-passo havia sido implantado. Vocês salvaram minha vida, disse ele, e havia uma maturidade em sua voz que não deveria existir em um menino de 10 anos. O médico disse que se vocês não tivessem percebido, ele teria morrido. Vocês prestaram atenção quando ninguém mais prestou. Isso é muito importante. Marcos sentiu um aperto no peito. Era por isso que ele nunca se arrependera de ter abandonado a carreira. Aquele momento, aquele menino olhando em seus olhos com gratidão e compreensão. Aquilo valia mais do que qualquer diploma. Você teria ficado bem de qualquer jeito, disse Marcos gentilmente. Alguém teria notado eventualmente. Não, eles não teriam notado, disse Gabriel, com a certeza que só uma criança pode ter. Meu pai não estava olhando. As enfermeiras não estavam olhando. Os cardiologistas não estavam olhando. Mas você estava. Você se importa com as pessoas mesmo que ninguém te pague por isso. Richard Ashford observou a cena e sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Ele estava tão focado em acumular dinheiro e poder que havia se esquecido do que significava acumular significado. Aquele homem, aquele zelador, tinha significado de sobra. Eu gostaria de te contratar, disse Richard. Não como zelador. Como diretor médico da Fundação Ashford, nós financiamos pesquisas e tratamentos cardíacos para crianças carentes. O salário seria substancial. Você teria total autoridade para dirigir a pesquisa. Você poderia fazer muito mais bem do que jamais poderia como cardiologista tradicional. Marcos o encarou por um longo tempo. Então, balançou a cabeça. Obrigado, disse Marcos. Mas meu trabalho aqui é bom. Ainda posso praticar medicina de outras maneiras. E preciso estar em casa às 7 para preparar o jantar para minha filha. Há algumas coisas que são inegociáveis. E se eu tornasse isso flexível, insistiu Richard, trabalhar de casa alguns dias, fazer meu próprio horário, você poderia fazer coisas incríveis. Eu já estou fazendo coisas incríveis, disse Marcos. Estou criando minha filha. Estou dando atenção às pessoas neste hospital que precisam de cuidados. Estou vivendo a vida que escolhi. Isso é mais do que suficiente. Mas Richard Ashford não desistiu completamente. Em vez disso, fez algo diferente. Ele criou o Fundo de Alerta Cardíaco Marcus Webb no Centro Médico Westmore. Era um programa que treinava todos os funcionários do hospital, de médicos a zeladores e assistentes administrativos, para reconhecer os sinais precoces de problemas cardíacos em pacientes pediátricos. Isso significava que pessoas como Marcos podiam se manifestar sem medo de serem ignoradas. Isso significava que a própria observação se tornava valiosa, independentemente do título ou das credenciais do observador. O programa foi notavelmente eficaz. Em um ano, detectou mais 3 doenças cardíacas com risco de vida que teriam passado despercebidas pelo sistema anterior. Marcos ministrava seminários sobre como observar o corpo humano sem julgamento, sem presumir que alguém já tivesse notado o que precisava ser notado. Ele nunca ficou famoso por isso. Seu nome nunca apareceu em revistas médicas e ele nunca deu palestras. Mas nos corredores do Centro Médico Westmore, Marcus Webb se tornou algo mais. Ele se tornou o homem que ensinava como realmente enxergar outra pessoa. O presente. Um ano após o ataque cardíaco quase fatal de Gabriel,
Marcos estava limpando o chão perto da sala de espera pediátrica quando Nia entrou. Ela tinha 13 anos agora, estava mais alta, mais forte e seu coração transplantado. Ela finalmente recebera um inteiro aos 11 anos. Estava funcionando perfeitamente. Seu cirurgião a havia liberado para praticar praticamente qualquer atividade física. Ela estava aprendendo a ser uma adolescente normal, depois de passar a maior parte da infância aprendendo a ser doente. Ela carregava um envelope. Para você, disse ela, entregando-a a Marcos. Dentro havia uma carta. A caligrafia de Richard Ashford, formal e precisa. Caro Marcos, tenho pensado no que você disse quando lhe ofereci o cargo. Você me disse que já estava fazendo coisas incríveis criando sua filha e ajudando os necessitados. Acho que você estava certo, mas também acho que você foi modesto demais. Você abdicou de uma carreira prestigiosa para estar presente para sua filha. Passou 7 anos trabalhando em um emprego abaixo de suas qualificações para poder sustentá-la e estar lá quando ela precisasse de você. Você demonstrou mais sabedoria e coragem em um único momento de intervenção do que a maioria das pessoas em toda a vida. Não posso retribuir por você ter salvado a vida da minha filha. Mas posso fazer mais. Criei um fundo fiduciário em seu nome, que você pode usar a seu critério. É substancial o suficiente para que você possa se aposentar amanhã, se quiser, ou financiar a educação de Nia em qualquer universidade do mundo, ou realizar qualquer sonho que tenha adiado. Mas suspeito que você não o usará para nenhuma dessas coisas. Imagino que você usará isso para ajudar outras famílias como a sua. Famílias onde o amor e a responsabilidade superam a ambição e as conquistas. Gabriel pergunta por você todos os dias. Ele quer saber se você tem orgulho dele. Eu digo a ele que você teria orgulho de qualquer pessoa que se esforce para dar o seu melhor. Preste atenção aos outros e escolha a bondade em vez da indiferença. Obrigado por me ensinar o que realmente importa. Respeitosamente, Richard Ashford. Marcos leu a carta 2 vezes. Então, ele a largou e olhou para a filha. O que você acha? Perguntou Nia. Acho que seu pai fez uma escolha, disse Marcos. Agora ele tem que morar com ela. Pessoas como ele passam a vida correndo atrás de coisas que não as satisfazem de verdade. Às vezes, elas percebem isso antes que seja tarde demais. Às vezes, não. Ele percebeu isso por sua causa, disse Nia. Ele percebeu isso por causa do Gabriel, corrigiu Marcos, porque algo importante quase lhe foi tirado. É assim que a maioria de nós aprende. Não porque nos ensinam, mas porque quase perdemos algo insubstituível. Marcos dobrou a carta cuidadosamente e a colocou no envelope. Ele não verificou o saldo do fundo fiduciário. Não pensou no que poderia comprar ou em quais sonhos poderia realizar. Em vez disso, pensou no pequeno apartamento onde ele e Nia moravam, no jantar que prepararia naquela noite, no trabalho que ainda precisava fazer naquela noite, esfregar o chão e cuidar de pessoas que outros ignoravam. Pensou em Gabriel Ashford, que cresceria sabendo que alguém que escolheu se importar com ele havia salvado sua vida. Talvez esse conhecimento o mudasse. Talvez o ensinasse algo sobre o que realmente importava. Talvez, quando ela fosse grande o suficiente para entender, percebesse que a herança mais valiosa não é dinheiro ou poder, mas a lembrança de ser notada, valorizada, cuidada por alguém que não lhe devia nada, mas ainda assim dava tudo. Vamos, disse Marcos a Nia, pegando sua mão. Vamos para casa. Quero preparar seu jantar favorito. E depois, talvez possamos sentar no telhado e contar as estrelas como fazíamos antes. Você sempre dizia que havia mais estrelas do que se podia contar, disse Nia sorrindo. Há mesmo, concordou Marcos, mas isso nunca nos impediu de tentar. Eles saíram do hospital juntos, o zelador e sua filha, caminhando pelos corredores que Marcos conhecia melhor do que ninguém. Os azulejos estavam limpos, os pisos polidos, a luz dos painéis fluorescentes no teto iluminava tudo. Era bonito à sua maneira. Este lugar de cura, esperança e fragilidade humana. Marcos aprendera há muito tempo que a beleza existia em todos os lugares, uma vez que nos acostumássemos a vê-la. Nos corredores do hospital, na determinação de uma criança aprendendo a viver com metade do coração. Num momento em que completos estranhos se conectavam pelo simples ato de uma pessoa prestar atenção quando todos os outros desviavam o olhar. Ao passarem pelo saguão principal, o Dr. Castillo os viu e os cumprimentou. Gabriel também estava lá,
fazendo seu exame cardiológico de rotina. Seu marca-passo funcionava perfeitamente. Seu coração, reparado, com cicatrizes, mas ainda batendo, ficava mais forte a cada dia. O menino viu Marcos e sorriu. Um sorriso genuíno, o tipo de sorriso que vem de saber que você está vivo porque alguém se importou o suficiente para olhar. Marcos o cumprimentou de volta. E naquele gesto simples estava contido tudo o que ele sempre almejou. Uma vida que importava, não pelo que você conquistou, mas por quem você amou e o quanto você estava disposto a sacrificar por essa pessoa. Essa era a verdadeira cura. Essa era a cura que nenhuma cirurgia poderia replicar. É por isso que, no fim, Marcus Webb nunca se arrependeu de escolher sua filha em vez de seus próprios sonhos. Porque ela era o seu sonho. Sempre fora. E ao salvar Gabriel Ashford, ao prestar atenção quando ninguém mais prestava, ele provou que a coisa mais poderosa que uma pessoa pode fazer é enxergar outro ser humano com clareza e compaixão. Todo o resto, títulos, dinheiro, prestígio, era apenas ruído obscurecendo a única verdade que importava. Estamos aqui para cuidar uns dos outros. E às vezes, esse cuidado salva uma vida.